Quais as principais alterações da pele, do cabelo e das unhas na menopausa e quais são os melhores tratamentos para essas questões que incomodam tantas mulheres. Então vamos começar do começo. Eu sou Perla Pracianoy, dermatologista, e hoje eu vou te ajudar com as alterações da pele e dos cabelos na menopausa. As primeiras alterações que a gente percebe com a chegada da menopausa são decorrentes da redução dos hormônios. Então, num primeiro momento, o primeiro sinal costuma ser o ressecamento da pele. Como é que a gente percebe isso? Daqui a pouco, mulheres que tinham pele muito oleosa, que tinham até questões com acne, se surpreendem ao ver que a pele ficou super seca. Começa com a pele do corpo, mas depois acaba cometendo inclusive a pele da face. E como é que a gente pode melhorar isso? Não tem segredo, é hidratação, e hidratação de fora para dentro. Embora seja importante sempre para toda a saúde do nosso corpo que a gente beba água suficiente para se manter internamente hidratado, a saúde e a hidratação da pele se mantém com hidratação de fora para dentro. E a melhor alternativa ainda são os cremes hidratantes. Óleos não têm a mesma potência, embora eles possam ser associados. O ideal é que após o banho, principalmente para preservar um pouco da umidade que está na pele, a gente use um hidratante potente. Então, escolher na prateleira sempre os hidratantes para pele seca. Na pele da face não é diferente. Provavelmente vai precisar mudar o modelo do hidratante para algo mais potente. Nesse momento, o dermatologista pode ajudar e muito. Usar o hidratante todos os dias, muitas vezes mais de uma vez por dia. De noite, antes de dormir, na rotina de skincare, e de manhã, antes do filtro solar. Existem mulheres que mesmo após a menopausa ficam com pele oleosa e inclusive ainda têm algumas questões com acne? Sim, existem. Não é a maioria dos casos, mas existe. E nesse caso a ajuda do dermatologista fica ainda mais importante, porque essa pele também precisa de hidratação, mas de uma maneira diferente que não piore a oleosidade e o problema da acne. Um outro problema que acomete muito as mulheres na menopausa e as surpreende muitas vezes são as unhas estriadas ou as unhas fracas. As unhas começam a apresentar pequenas linhas verticais que permanecem, não importa o que se faça, com a troca de esmalte ou com outras medidas, e também costumam ficar mais quebradiças e mais ressecadas. O que a gente pode fazer para melhorar isso? As estrias longitudinais, elas são características da idade e da diminuição do colágeno e da diminuição da hidratação das unhas. Esse problema não tem como ser completamente resolvido, mas ele pode ser amenizado com duas soluções. Primeiro, a gente reduzir a agressão às unhas. Como é que a gente faz isso? Evitando de passar muito álcool gel ou muitas substâncias ressecadoras nas mãos. Então, como é que a gente vai fazer isso? Dando preferência a lavar nos momentos que a gente precisa higienizar, que acaba agredindo muito as unhas. Depois a gente tem que caprichar na hidratação, andar sempre ali com o hidratante de mãos na bolsa ou ter sempre a mão para passar depois que lavar as mãos. Nas tarefas que não são imprescindíveis que se molhe a mão, como tarefas domésticas, por exemplo, sempre preferir usar luvas. Fazer pausas no uso de esmalte, então escolher geralmente uma semana no mês para ficar sem esmalte, porque também é uma agressão à unha. Preferir esmaltes que agridam menos com substâncias hipoalergênicas, isso também pode ajudar. E existem sim esmaltes fortalecedores. O dermatologista pode orientar nisso, mas eles não devem ser usados de forma isolada. Do contrário, eles só vão agravar o problema e disfarçar algumas alterações sem tratar a verdadeira causa. É importante dizer que antes de todas essas orientações, que são gerais e servem para todo mundo, sempre se deve investigar se não há alguma causa interna para ressecamento e unhas quebradiças, como alterações de tireoide ou deficiências nutricionais. Essa mesma orientação vai valer para uma queixa super importante, que é a queda e o afinamento dos cabelos. Aqui eu vou fazer uma pequena pausa para explicar por que isso acontece, e é importante. Então começa no início lá dos 20 e 30 anos, o nosso cabelo já começa a ter menos quantidade, a gente começa a ter menos fios de cabelo, e isso é natural da idade. Com o tempo, num primeiro momento, o organismo acha uma forma de compensar isso. Como é que ele faz? Ele deixa os cabelos um pouco mais espessos, nessa década ali entre os 20 e os 35 anos.
Depois, ele perde esse mecanismo compensatório. Então, ali pelos 35 anos, é normal que quase todo mundo ache que tem menos cabelo. E aí tem uma coisa importante. Quem tem bastante cabelo, um cabelo grosso, talvez não perceba com tanta intensidade esse impacto. Mas quem tem cabelo fino ou poucos fios já geneticamente, vai perceber e bastante. Isso já acontece ali mais cedo. Na menopausa, essa diminuição dos fios de cabelo, que é normal com a idade, faz um degrau, ela se acentua muito rapidamente. Para algumas mulheres é um momento de desespero, especialmente, como eu já disse, para quem tem pouco cabelo e cabelo fino. Como é que a gente pode ajudar essas mulheres? Primeiro, fazendo uma revisão geral para ver se não há nenhuma outra causa para essa queda ou afinamento dos fios. Desde, de novo, problemas de tireoide, deficiências nutricionais, outras doenças, como também doenças do cabelo, doenças como a alopecia androgenética, que é a calvície feminina, ou outras. Então a gente vai tratar eventuais doenças do cabelo associadas e a gente vai tratar também doenças sistêmicas que possam ter impacto no cabelo. As próprias alterações hormonais da menopausa podem causar quedas periódicas, mas que normalmente são reversíveis. E sim, depois de checado tudo isso, tratadas quaisquer doenças associadas, a gente também tem condições de fazer alguns tratamentos para fazer com que dentro das possibilidades que a carga genética de cada um proporciona, a gente possa espessar um pouco esses fios e estimular o seu crescimento. Além dessas questões que eu já comentei, um grande ponto que traz as mulheres ao consultório na época da menopausa é uma percepção de aumento ou aceleração da flacidez, e ela é real. Com a perda do estímulo hormonal que acontece na menopausa, essa perda de colágeno e elastina da pele é acelerada e a gente começa a perceber mais flacidez. Como é que a gente pode ajudar? Frequentemente as mulheres vêm querendo uma solução que funcione para a pele de todo o corpo, uma solução sistêmica, como uma pílula mágica que a gente pudesse tomar e resolver toda a questão da flacidez do corpo, porque ela é generalizada nesse momento. E daí vem a esperança nos comprimidos ou sachês de colágeno. E o que a gente sabe sobre o colágeno até hoje? As evidências científicas que favorecem o uso de colágeno e que mostram que ele possa ter algum efeito sobre a flacidez são consideradas fracas. Até hoje, a gente não tem nenhuma evidência forte, definitiva, tanto quanto uma evidência científica pode ser, que diga que colágeno realmente funciona para a flacidez. Alguns estudos mostraram uma tendência de efeito, mas são estudos de metodologia fraca, que não nos permitem dizer isso com certeza. O que nós sabemos até hoje é que, por enquanto, pelas evidências disponíveis, o colágeno é seguro. Então, se a mulher quiser experimentar os sachês ou pílulas de colágeno para melhorar, ela deve procurar um dermatologista, porque mesmo com evidências científicas fracas, as poucas que existem são com determinados tipos de colágeno em determinadas doses, então não é qualquer colágeno. Normalmente, para a gente atingir a dose adequada, a gente precisa que sejam alguns colágenos em sachê. Eu não costumo prescrever de rotina, justamente por essa falta de evidências científicas de qualidade. A gente conversa com cada uma individualmente e decide se é o caso de tentar ou não. A principal deficiência nas evidências científicas é que não se sabe se o colágeno faria diferença para mulheres que têm uma alimentação adequada, com uma ingesta adequada de proteínas. Essa comparação a gente ainda não tem. Então, se a alimentação é saudável, equilibrada, com uma ingesta adequada de proteínas, muitas vezes o colágeno pode ser desnecessário. Bom, se a flacidez é generalizada, ela existe, e não existe uma pílula mágica, a gente não sabe se o colágeno funciona, como é que a gente pode fazer para tratar essa flacidez? Primeiro que a gente deve fazer o possível para excluir ou amenizar a flacidez muscular. Então, a atividade física é importante, porque ela se associa à flacidez de pele nessa aparência. Segundo, a gente deve eleger áreas de interesse. Onde é que essa flacidez está incomodando mais? Porque ali a gente é capaz de fazer tratamentos pontuais para estimulação de colágeno. E daí entram sim os procedimentos, ou bioestimuladores de colágeno injetáveis, ou fios de PDO, ou hoje a gente tem muitas tecnologias, como ultrassom macro e microfocado principalmente, que é capaz de estimular a produção de colágeno, tanto na face quanto em áreas corporais. É importante dizer que a menopausa é um período fisiológico. Todas as mulheres vão passar por isso, cada vez mais mulheres, porque a nossa população está envelhecendo e envelhecendo com cada vez mais qualidade.
é uma fase da vida que exige atenção. Quanto mais cedo se procurar o seu ginecologista para fazer o tratamento da menopausa, para ajudar a passar por essa fase com mais qualidade de vida, melhor. E isso também é verdade com o dermatologista. Procure o dermatologista no início já do climatério e da menopausa, porque muitos dos incômodos podem ser amenizados e tratados com o tratamento correto. Se você gostou desse vídeo, se acha que pode ajudar alguém, se inscreve aqui no canal e compartilha. Até a próxima!